Fala rapaziada, bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e apostas do dia 13 de agosto, domingo, de grandes jogos, retornos do futebol europeu. Temos também clássico no futebol brasileiro entre Flamengo e São Paulo, clássico pela Premier League entre Chelsea e Liverpool. Só que antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like e compartilha o nosso vídeo para que nós possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Se tem sugestões de novos vídeos, de novos conteúdos, deixa nos comentários. Ao mais é isso, sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, domingo amanhã. País Baixo, o jogo do Feyenoord versus Sittard, início às 9h30 da manhã. O Feyenoord vem a 5 jogos, uma sequência de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Sittard vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5 gols. O último confronto deu Feyenoord pelo placar de 4-2. Feyenoord, atuando em casa, vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Sittard, fora de casa, 2 vitórias e 1 empate. Para essa partida, Feyenoord super favorito, mas a odd não conduz pelo favoritismo todo. Diante disso, para pegar uma odd melhor, vou deixar um Feyenoord para vencer no primeiro tempo. Vamos agora para a Inglaterra Premier League, o jogo do Brentford versus Tottenham, início às 10 da manhã. A equipe do Brentford vem a 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Tottenham 3 vitórias e 2 derrotas. Em 5 bateu mais de 2,5 gols. Vem de uma derrota no amistoso diante do Barcelona, pelo placar de 4-2. Último confronto entre essas equipes, o Brentford venceu pelo placar de 3-1 na casa do Tottenham. E agora o Tottenham tem a chance de dar o troco, apesar de não vem fazendo aí bons jogos atuando fora de casa. Ainda assim, acredito que o Tottenham pode surpreender. Então, temos duas boas opções para essa partida. A primeira será um jogo para Tottenham com empate e como segunda opção, mais de 1,5 gols. Vamos aí para o jogo do País Baixo, o jogo do Almere versus Twente, início às 11h45. O Almere vem a 3 vitórias e 2 empates. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Vem a 5 jogos de invencibilidade e enfrenta a equipe do Twente, que também vem a 5 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Vale ressaltar que em 3 de 5 bateu menos de 2,5. Último confronto 1-1. É um clássico praticamente, mas que a equipe do Twente é a favorita para essa partida. A Almere em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. E o Twente fora de casa vem a 3 empates e 2 vitórias. Ou seja, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. A Almere pode até surpreender, mas o Twente é o favorito. Então vou deixar um jogo aí para ambas as equipes marcam nessa partida. É uma boa cartada. E se você acredita em opção de mini ou possível zebra, podemos deixar casa com empate. Vamos agora para a França Liga 1. O jogo do Rennes versus Metz, início às 12h05. O Rennes vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5 gols. E o Metz 3 vitórias e 2 empates. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. O último confronto deu Rennes 6-1. O Rennes é o favorito. Em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. Metz fora 3 vitórias e 2 empates. Apesar de ser a primeira rodada para essas equipes, acredito muito que a equipe do Rennes pode sair vencedor. Então vou deixar Rennes para vencer. Continuando, vamos agora para a Inglaterra Premier League, o jogo do Chelsea versus Liverpool, um clássico com início às 12h30. A odd de momento paga 2,90 na vitória do Chelsea, 2,38 na vitória do Liverpool, 3,40 para o empate. O Chelsea vem a 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Em todos bateu mais de 1,5 gols. E em 3 deles bateu ambos marca. E o Liverpool
3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 5 bateu mais de 2,5. Nos últimos 6 confrontos aí entre essas equipes, 6 empates consecutivos, com a média de gols baixíssima. Então, não será diferente, acredito, nessa partida. O Chelsea em casa vem a 3 vitórias e 2 empates. E o Liverpool fora, 3 vitórias e 2 empates. Então, é um jogo para poucos gols. Tem que ser tendência como foi nos últimos confrontos. Então, vou deixar um jogo para poucos gols. Um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. Se quer ser mais conservador, menos de 4 gols. E também aqui podemos pegar um jogo para empate no primeiro tempo, já que a tendência é jogo para empate. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Guarani versus Juventude, início às 15h45. O Guarani é uma equipe que vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E o Juventude, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 5 bateu menos de 2,5 gols. Nos últimos 5 confrontos bateu menos de 2,5 gols. O último confronto deu Juventude. Em 4 de 5 Juventude levou a melhor. O Guarani em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. 5 jogos de invencibilidade. Juventude fora, 2 empates e 2 vitórias. Na classificação, a equipe do Guarani atualmente é o 6º colocado com 37. Juventude é o 7º com 36. Em casa, o Guarani faz a 3ª melhor campanha. Fora de casa, o Juventude faz a 4ª melhor campanha. Vou deixar casa com empate. Vamos agora para a Turquia Superliga. O jogo do Fenerbahçe versus Gaziantep. Início às 15h45. Fenerbahçe vem a 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias consecutivas. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5 gols. E o Gaziantep vem a 4 empates e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 em ambos marcas. O último confronto deu Fenerbahçe. Fenerbahçe atuando em casa, 4 vitórias e 1 derrota. Gaziantep fora de casa, 5 derrotas consecutivas. Apesar do Fenerbahçe não ter erguido a taça da última temporada, continua sendo favorito nessa partida. Diante disso, vou deixar Fenerbahçe para vencer. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série A. O jogo do Corinthians versus Coritiba, início às 16 horas. A equipe do Corinthians vem com 3 vitórias e 2 empates consecutivos. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5 e ambas as equipes marcam. O Corinthians que engrena 10 jogos de invencibilidade, passou adiante na Copa Sul-Americana, eliminou o New Old Boys. E o Coritiba vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto 2-2 na casa do Coritiba no primeiro turno. O Corinthians atuando em casa vem a 5 vitórias consecutivas. E o Coritiba fora de casa 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Na classificação, a equipe do Corinthians atualmente é o 14º colocado com 20 pontos, tem um saldo de menos 3 gols. E a equipe do Coritiba é o 18º, na 18ª colocação com 14 pontos, tem um saldo de menos 16. Corinthians em casa faz a 12ª pior campanha. E o Coritiba fora de casa é uma equipe que enfrenta uma lacuna, fazendo a 4ª pior campanha da competição. Para essa partida, Corinthians é o favorito, vem jogando melhor que o Coritiba. Diante disso, vou deixar um mais de 1,5 ou casa com empate anula. Vamos agora para um dos jogos mais esperados do dia, que é o jogo do Grêmio versus Fluminense, início às 16 horas. A equipe do Grêmio vem uma sequência de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 5 bateu menos de 2,5 gols. Fluminense 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 4 confrontos deu Grêmio. O Grêmio atuando em casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Flu fora de casa, 2 empates e 3 derrotas. Na classificação, a equipe do Grêmio vem na 6ª colocação com 30 pontos, enfrenta o Flu com 31 na 3ª colocação. Em casa, Grêmio faz a 4ª melhor campanha, Flu fora de casa não faz bons jogos. Diante disso, é um jogo muito dramático tecnicamente. Vou deixar um jogo para Grêmio com empate nessa partida. Vamos agora para o Brasileiro Série C, primeira fase, 17ª rodada, início às 16 horas, Paysandu versus Náutico.
A equipe do Paysandu vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Desde que o Hélio assumiu, ele não perdeu mais. Em 4 dos últimos 5 bateu menos de 2,5. Vem a 2 empates consecutivos. E o Náutico 4 empates e 1 vitória. Vem a 3 jogos sem vencer, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 3 bateu menos de 2,5. Último confronto 2-2 nos últimos 2 confrontos. E o Náutico acabou eliminando nas penalidades a equipe do Paysandu no último acesso do Náutico. O Paysandu em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Náutico fora, 4 empates consecutivos. Marchioli ainda não perdeu fora de casa. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. Diante desse mercado, vejo um jogo para poucos gols. Um jogo para poucos gols, porque na classificação o Náutico é o 6º colocado com 25. O Paysandu é o 8º com 23 pontos. O Paysandu em casa vem fazendo a 5ª melhor campanha. Náutico fora de casa não vem fazendo aquelas campanhas invejáveis, mas é uma equipe que perde pouco. Então, diante desse mercado, vejo um jogo para menos de 3,5 nessa partida. Vamos agora para a Espanha La Liga. O jogo do Getafe versus Barcelona, início às 16h30. Getafe 3 vitórias e 2 derrotas. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5. E o Barça vem aí de 4 vitórias e 1 derrota, 3 vitórias consecutivas. Último confronto 0-0, é início de temporada, já vou deixar Barça para vencer. Brasileiro Série B, Vitória versus Ceará, início às 18 horas. Vitória 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Ceará 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Em 5 bateu menos de 2,5. Último confronto deu Vitória, fora de casa. Vitória precisa vencer se quiser reassumir ou se aproximar da liderança. Então vou deixar mais de 1,5 ou casa com empate. Vamos agora para o nosso último prognóstico do dia, Brasileiro Série A, Flamengo versus São Paulo, início às 18h30. A equipe do Flamengo vem a 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. São Paulo 4 derrotas e 1 empate. Lembrando que o último confronto deu Flamengo aí nos últimos 5 confrontos. Algo muito inesperado, que o São Paulo que vinha aí com esse tabu de várias vitórias em cima do Flamengo. E agora o Flamengo deu o troco. O Flamengo em casa, 4 vitórias e 1 empate. São Paulo 3 derrotas consecutivas fora de casa. É um jogo que vou acreditar no mais de 1,5 gols. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de Brasileirão Série A. Só que antes de finalizarmos o nosso conteúdo, irei deixar aquela dupla, aquela tripla formada com um bilhete pronto aqui do canal. Maravilha? Só que antes, se ainda quer ficar por dentro das nossas dicas extra como nossos conteúdos exclusivos, nos segue lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição, e também do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva. Bom, como dupla ou tripla, vou estar deixando para vocês em primeira mão, vou estar deixando Rennes para vencer, Guarani com empate e Fenerbahçe para vencer, é a tripla do canal NerdBet. Outra boa opção mais ousada, Chelsea e Liverpool, empate ao intervalo. Podemos pegar Grêmio com empate e podemos pegar esse jogo aqui abaixo de Vitória e Ceará mais de 1,5. Então é isso, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha os nossos vídeos para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Uma boa sorte a todos, muitos green, fui!